governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, fez um apelo durante a reunião de governadores com o presidente Lula, com a participação de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. A reunião foi convocada após Lula decretar intervenção federal no Distrito Federal em consequência da invasão de prédios dos 3 poderes em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, em seguida, afastou o governador do Distrito Federal. O governador destoou de parcela significativa dos presentes e, sobretudo, de aliados de Lula, os quais, de acordo com recentes declarações, tencionam capitalizar com os lamentáveis eventos ocorridos neste domingo, com o intuito de marginalizar opositores políticos, atribuir crimes a cidadãos que não apresentam qualquer relação com os fatos, banir toda e qualquer oposição pacífica e democrática a Lula e ainda servir-se de pretextos ilegais para censurar críticos, ativistas e a mídia independente. Dessa maneira, Tarcísio alertou para a necessidade de gestos de pacificação advindos de todos os poderes. Tarcísio disse: "Peço que Deus nos dê sabedoria para que a gente construa a pacificação." Lembrando que a pacificação demanda gestos de todos. Gestos do judiciário, gestos do executivo, gestos dos estados. A gente tem que aprender a construir gestos para que a gente tenha desenvolvimento e igualdade. O desenvolvimento e a igualdade só serão alcançados através do diálogo. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Após a eleição de Lula, a perseguição não diminuiu. Ao contrário, o grupo eleito vem ameaçando acrescentar à perseguição que já vem sendo realizada pelo judiciário, também perseguição pela máquina governamental, com a criação de órgãos especialmente direcionados à repressão e perseguição políticas. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Passar a palavra agora para o governador do meu estado, governador Tarcísio, com a palavra. Se eu quiser usar esse microfone móvel aqui, poder ficar de pé. Senhor presidente Lula, senhora presidente Rosa Weber, caro senador veneziano, presidente do Senado em exercício, meu caro Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vou cumprimentar todos os senhores ministros, vou fazer isso na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem eu tenho que aprender sobre São Paulo, presidente. Queria cumprimentar todos os ministros de Estado, todos os governadores aqui presentes, e era muito importante estar presente no dia de hoje, ministra Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. O Brasil, que hoje conta com um sistema de educação gratuito, no ensino básico, fundamental, no ensino médio, no ensino superior, que conta com um sistema único de saúde, universal, gratuito, um país que construiu uma rede de proteção social que alcança tantos brasileiros, um país que tem um potencial enorme para o crescimento e que construiu, a duras penas, a sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer, no dia 1º, vamos iniciar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído. E assim, nós vamos nos reconstruir. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos, gestos de todos, gestos do judiciário, gestos do legislativo, gestos do executivo, gestos dos estados. A gente tem que aprender a construir gestos para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento, dignidade, e o desenvolvimento e a dignidade só serão alcançados por meio do diálogo. Parabéns a todos que atenderam esse chamado. Obrigado por essa abertura de espaço e por esse passo tão importante que o Brasil está dando no dia de hoje. Muito obrigado. Eu quero me solidarizar com as palavras do senador Lazier, primeiro no tocante à Jovem Pan, e segundo alertar, porque eu estou lendo aqui no UOL, que o TSE está reunido hoje para deliberar sobre a ampliação da sua atividade fiscalizatória prévia, sem a participação do Ministério Público. Agora bem, TSE, que, na verdade, a Constituição chamou equivocadamente. O Tribunal Superior Eleitoral é o serviço eleitoral. Ele é tribunal para julgar questões decorrentes ou inerentes à eleição, e não para criar procedimentos, estabelecer a sua própria atuação em matéria de comunicação, de liberdade de expressão. Então, essa escala, que eu prefiro usar em termos mais dinâmicos como escalada, chama escalada. Hoje parece que vai ter mais um episódio marcante, se concretizar isso. Ou seja, é um princípio que o ministro Alexandre de Moraes, porque eu tenho até apreço pessoal, ele assumiu. O inquérito da fake news, senador Lazier, é sem Ministério Público. Presta atenção. 3 anos e 7 meses com o Ministério Público dispensado. E o que é pior, a ex-procuradora-geral, Raquel Dodge, tinha considerado o inquérito nulo. O
procurador Augusto Aras concordou. Ele concordou com a existência desse inquérito e ninguém mais consegue encerrar esse inquérito. De igual sorte, se houver essa deliberação, eu tenho ainda dúvidas sobre a amplitude que o TSE pretende, mas o que está na manchete é isso. Ele vai ampliar a sua atuação, o TSE, ele vai deliberar sobre isso, sem Ministério Público, ou seja, ele vai atuar motu próprio, ou seja, tomar decisões sumárias. Então, faz parte dessa escalada que Vossa Excelência mencionou. E como nós não temos tido sessão de plenário para poder debater esses temas, esta comissão é a única comissão que se reuniu também nesta semana. Não sei qual será o nosso trabalho de plenário semana que vem. Fica aqui registrada a minha solidariedade integral com as preocupações pelo que já aconteceu, exemplo Jovem Pan, e pelo que pode acontecer com essa escalada de, digamos assim, voluntarismo no caso do nosso Tribunal Superior Eleitoral. É o registro que eu faço, saudando, para ficarmos em minoria. Santa Catarina tem 2 senadores aqui, o Assir Gulgá, que se me expediu a mim, e saudando aí a figura do senador Lazier e o meu amigo Luiz Carlos Reis, que já aponta aí e já desponta. Muito obrigado.